Tudo bem, pessoal? Bom, vamos prosseguir, né, no nosso curso de Matemática 3. E agora, como eu falei para vocês no início, nós vamos entrar no arcabouço das funções de várias variáveis, tudo bem? Começando com o conceito de limites, beleza? Ok, então nós vamos relembrar, a princípio, alguns conceitos, né, de Matemática 2. Vamos especificar diretamente as funções de várias variáveis, definir a questão dos limites e trabalhar um pouco das curvas de nível nessa aula de hoje. Bom, limite, tudo bem? Vamos para uma definição bem formal para uma variável, né? No caso de uma função somente com um x. Seja i um intervalo aberto, tudo bem? Ao qual pertence o número real a, e seja f de x uma função com domínio em x pertencente a esse i, que é o intervalo, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a é L, e escrevemos o seguinte, né? Então, o que eu estou falando para vocês? Para uma função f de x, à medida que x se aproxima do valor a, que está contido nesse intervalo i, nós temos que a função se aproxima do valor L, tudo bem? Essa é uma definição que vocês já viram, né, no curso anterior, e nós estamos aqui relembrando porque, para o caso de várias variáveis, nós vamos adotar aí uma especificação bem similar, tudo bem? Ok, em sequência, pessoal, assim que nós concluímos, né, em Matemática 2 o conceito de limites, né, e expressamos as propriedades, né, e etc., nós passamos para o conceito de derivada. Por quê? Porque a derivada envolve, né, uma noção de limite no seu cálculo. Então, vamos definir a derivada de y igual a f de x, né? Agora nós estamos nomeando um conjunto imagem y, em relação a x como a variação de y em relação a x quando ΔX tende em limite a zero, tudo bem? Então essa é a nossa definição que a gente vê lá em Matemática 2. Quando você tem uma determinada função e a gente faz nessa questão da aproximação, quando a variação de um ponto para o outro é muito pequena, tendendo a zero, a gente consegue achar literalmente aquela reta tangente que passa no ponto específico dessa função que a gente está interessado. Tá? Então, a derivada de f de x em relação a x, nós também chamamos, né, como a gente já vem adotando essa notação já ao longo desse curso, de f' de x, que pode ser definida como um limite de f de x0 mais um ΔX, menos o f de x0 dividido por ΔX, quando esse ΔX tende a zero, como a gente bem especificou em Matemática 2. E também temos, né, essa última notação, que é a derivada de f de x em relação a x, né, lembrando aqui o conceito de variação com esse símbolo. Tudo bem, pessoal? Beleza, então nós relembramos aqui o limite, né, de f de x, quando x tende a um determinado valor, e, no caso, a derivada utilizando o conceito de limite. Outro ponto importante, né, que a gente vai usar aqui no cálculo multivariado é a definição de um ponto crítico, tudo bem? Então, o que é um ponto crítico de uma função? Lembrem-se lá, o ponto crítico a gente normalmente identifica como máximos e mínimos. Vocês lembram disso? Quando a gente tem uma função, né, que assume vários formatos ao longo do seu domínio, a gente representa, né, um ponto crítico como aquele em que a reta tangente ao ponto ela tem a inclinação na horizontal. Então, quando a gente observa que a derivada de f de x naquele ponto específico é igual a zero, nós vamos ter essa reta horizontal e nomeamos esses casos de pontos críticos, tá? Uma função ela pode ter mais de um ponto crítico, né? Ela pode ter máximo, mínimo, global, local e vários outros. Então, essa é a nossa definição de pontos críticos, os quais, né, eles podem representar, como eu acabei de falar para vocês, máximos e mínimos de uma função. Então, inicialmente, pessoal, eu vou formalizar com vocês para um ponto x0 para ele ser crítico, né? O que a gente precisa aqui? A gente precisa que a derivada nesse ponto x0 específico seja zero, né? Ou que a derivada nesse ponto não exista. Lembrem-se lá de Matemática 2, a gente utiliza muito comumente o caso da primeira derivada é zero e vamos achar.
Mas se a primeira derivada também não existe, a gente tem um ponto crítico. Por quê? Lembre-se que quando a primeira derivada não existe, normalmente a gente tem aquela função que faz uma ponta. Tudo bem? Lembrem lá do módulo de x. Ele faz literalmente uma pontinha. Ele não é uma curva, tudo bem? Ele tem essa inclinação aqui de ponta. Então, nesse caso, em que é uma pontinha, a gente não consegue traçar a reta tangente exclusivamente. Vocês lembram disso em Matemática 2? Por quê? Porque você tem N inclinações distintas que coincidem com aquele ponto, já que ele não tem nenhuma curvatura nele, ele só é uma pontinha. Então, nesse caso, a gente não consegue calcular a derivada, e aí a derivada não existe. Mas o fato dela não existir não significa que não seja um ponto crítico, pelo contrário, significa que é um ponto crítico. Pode ser de máximo ou de mínimo. Tudo bem? Então, definindo, os pontos críticos ocorrem tanto em regiões que a derivada é nula, quanto em regiões que ela não existe, Eu queria falar, estava perdendo essa palavra, É uma quina, Ao invés de eu falar que ele é pontudinho, ele é uma quina. Tudo bem? Vocês pensem aí num quadrado, num retângulo, aquelas quinas, que formam um ângulo certinho, ele não é uma curvatura. Beleza? Então, nessas duas questões aqui, a gente pode identificar pontos críticos. Então, fizemos aí uma breve retomada de conceitos que nós vimos em Matemática 2 e que vão ser amplamente utilizados aqui no caso de funções de várias variáveis. Lembrem-se que, só retornando, limite só para x, derivada só para x, ponto crítico só para x. Então, o que a gente acabou de ver aqui foi os casos para cálculo univariado, onde nós temos somente uma variável. Agora a gente vai entrar no mundo de múltiplas variáveis, tudo bem? E por que, Michel, que a gente precisa estudar o cálculo de várias variáveis? Ele é um pouco mais complexo, mas ele é extremamente útil na teoria econômica, tudo bem? É muito raro que algum problema econômico envolva somente uma variável. Vocês concordam comigo? Seja no âmbito micro ou macroeconômico. Então, a gente normalmente está interessado em estudar a interação entre diversas variáveis. E por isso o cálculo multivariado é tão importante na teoria econômica, tá? Eu vou pôr alguns exemplos aqui para vocês. Vamos pensar na demanda de Coca-Cola. Você pode falar assim comigo? Não, Michel, demanda é quantidade e preço, não tem outra coisa. Mas lembrem-se lá da microeconomia. Se você tem uma função demanda pela Coca e você tem um bem que é substituto, que é um grande concorrente como a Pepsi, o preço da Pepsi, inclusive, afeta a quantidade que você compra de Coca, tudo bem? Na função demanda da Coca, da quantidade, além de você depender do preço que está, o refrigerante, você depende também do preço do concorrente. Tá? Um exemplo microeconômico simples disso, de bens substitutos. Vamos supor, você foi no mercado, a Coca está R$ 7,00, e aí você foi, a Pepsi está R$ 6,50. Às vezes, por causa de 50 centavos, você não deixa de levar a Coca. Mas pense se você for no mercado, a Coca está 7 e a Pepsi está 2. Tudo bem? Putz, a tentação que tem ali de você levar tudo de Pepsi é muito grande. Por quê? Você consegue comprar um volume muito maior com o preço equivalente que você compraria somente um refrigerante Coca-Cola. Então, o preço do concorrente costuma ser importante para determinar a quantidade que está sendo vendida daquele bem. Outro exemplo, agora indo para a macroeconomia, a taxa de desemprego como função do PIB, da inflação e das expectativas, tudo bem? O que a gente tem aqui normalmente? A gente tem o que nós chamamos de curva de Phillips novo keynesiana, tudo bem? Onde a inflação depende da defasagem dela, dessa variável real que pode ser o PIB, pode ser o desemprego, e da expectativa aí do preço no período subsequente, tá? Então a gente está interessado aqui em modelar a trajetória da inflação, tá? Eu coloquei taxa de desemprego aqui, me desculpem, está errado, é taxa de inflação, tá? Ela é uma função de quem? Da defasagem da inflação, de uma variável real, que é o PIB, ou pode ser o desemprego, e do preço esperado para o período seguinte. Então, eu tenho uma interação entre diversas variáveis. E para entender como que cada uma afeta a inflação corrente, eu tenho que utilizar o cálculo multivariado. Não tem outra opção. Beleza?
E por fim aqui, uma função que é amplamente utilizada tanto na micro quanto na macro, né, nos modelos econômicos, é a função produção de uma firma, dependendo de capital e trabalho. Tudo bem? Pensem aqui numa função que é característica Cobb-Douglas, né, onde a gente tem aqui esse parâmetro alfa aqui, 1 menos alfa. A gente tem que a produção vai depender do capital em uma proporção e do trabalho em uma outra proporção, que são complementares, tá? Se você somar alfa com 1 menos alfa, dá 100%, tá? Então, nesse caso, se a gente quisesse, por exemplo, calcular a produtividade marginal do capital do trabalho, a gente precisa também utilizar o cálculo multivariado. A gente está lidando aqui com y dependendo de duas variáveis distintas. Beleza, pessoal? Então a gente deve elencar, né? Se a gente quer, quando a gente tem funções compostas para mais de uma variável, nós devemos elencar algumas mudanças e novas propriedades em relação ao cálculo univariado. E é isso que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, o que vai ser uma função de várias variáveis, pessoal? É simplesmente, né, aquela função f que ela não depende somente de um x, mas de nx diferentes, tudo bem? Ela associa cada n-upla, conjunto de n elementos, né, pertencentes ao domínio D contido nos reais n, a um único valor de z, que é o conjunto imagem, né, contido nos reais. Então você tem aqui um z que está associado a x1, x2, xn. Tá? Podia ser y também, não tem problema nenhum. E a definição formal aqui para essa função, né, é Rn em R, considerando aqui que para todo, né, conjunto de x1 até xn pertencente aos Rn, existe um z pertencente aos reais, tal que esse conjunto, né, incluindo o z, pertence a essa f. Tudo bem? Então, basicamente, uma função de várias variáveis é um caso como esse, onde y depende de mais de uma variável, como a gente pode ver aqui. No caso, um z. Uma função legal para a gente visualizar e para vocês entenderem a diferença é a função Cobb-Douglas, essa daqui que eu representei para vocês, tudo bem? Quando a gente representa uma função de duas variáveis, né, que ela vai ter aqui 3 dimensões, a gente tem um objeto em 3D. E ela faz, né, como se fosse uma folhinha assim, dobrada nos lados, né? A representação gráfica dela é essa. Notem aqui, a gente tem um eixo aqui para o capital, um eixo para o trabalho e um eixo para a produção, tudo bem? É uma representação gráfica, né, para a gente começar a se acostumar com esse tipo de design aqui. Beleza? Então, os conceitos tratados a seguir, pessoal, eles podem ser definidos para N variáveis. Mas para ilustrar melhor para vocês, eu vou dar exemplos com duas. Tá? Porque se aplica a duas, se aplica a 3, 10, 20, quantas forem do problema. Eu só vou tentar dar N igual a 2 para simplificar, tudo bem? Então, ao invés de ficar com uma coisa feia aqui, x1, x2 até xn, nos exemplos eu vou tentar colocar, por exemplo, z depende de x e y, tá? Ah, Michel, mas como é que é x e y e aqui era um monte de x? Tanto faz, tudo bem, gente? O nome que eu dou para a variável não tem distinção. Podia ser x, y, w, z, várias coisas aqui, não tem problema. O que importa é que z depende de duas variáveis distintas. Então vamos começar, né, redefinindo os conceitos de limite e continuidade para funções de várias variáveis, explicitando as regras gerais do cálculo, tá? O limite. Como que eu defino um limite para uma função de várias variáveis? Tá? É de forma bem similar ao caso de uma variável. A gente tem que o limite de f, né, com x1 até xn, quando esses valores, né, quando cada x tende a 1, a 2, a n, então notem. Lá no limite comum do cálculo univariado, você tinha que o x tendia a um valor. Aqui, cada uma das variáveis dessa função tem que tender a um valor. Ah, Michel, tem que ser o mesmo valor? Não, A1, A2, AN podem ser distintos, tá? Com esse AN pertencente aos reais para todo N. Ela vai ser o quê? Um valor L também, tá? Então, o limite dessa função com N variáveis, quando essas variáveis tendem a N valores, ele se aproxima de L, tudo bem? É bem similar ao cálculo univariado, mas lembrem que aqui você está tratando de várias variáveis simultaneamente que se aproximam cada uma de um valor específico, tá? Então, notem uma questão importante aqui. Existem diversas formas dos x se aproximarem dos a's. Por quê?
Porque quando a gente está pensando no plano cartesiano, os valores de x, né, que estão cruzando ali nas diversas dimensões, eles podem se aproximar desse A1, A2 até a n de vários lados. Pode ser pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, tudo bem? Eles podem se aproximar daquele valor que você está especificando por diversas trajetórias, tudo bem? Então, a noção de distância ela não depende da maneira como x1 se aproxima de A1 até a n. De x1 a xn se aproxima de A1 a n. Portanto, se esse limite existe, o f dessas variáveis ele deve se aproximar de L independente da maneira que esses x estão se aproximando dos valores A. Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo é, essa igualdade aqui é válida independente de como esses x se aproximam dos valores A. Ah, é pela esquerda, é por cima, é por baixo, é pela direita, cada um tem uma trajetória, isso não importa, tudo bem? A noção é a aproximação de cada x do seu valor limiar, a função, né, aqui multivariada, ela vai se aproximar do valor L. Ok, gente? Beleza. Se f de x1 até xn se aproxima de L1, quando x1 até xn se aproxima de A1 até a n, ao longo de um caminho C1, e f de x1 a xn se aproxima de L2, quando x1 a xn se aproxima de A1 a n, ao longo do caminho C2, com L1 diferente de L2, então esse limite aqui não vai existir. Por quê? Como eu falei, acabei de falar para vocês. Ó, se tem um caminho de aproximação dos x aos a's, que eu estou chamando ele de C1, vamos supor que é pela esquerda. E se eu tenho outro caminho de aproximação dos x aos a's, que eu estou chamando de C2, que é pela direita, o L1 deve ser igual ao L2. Porque, independente do caminho, essa função tem que dar para o mesmo valor. Se esse valor de L1 a L2 não é igual, quando ela se aproxima por caminhos distintos, a gente viola lá uma definição de limite que os limites pelos lados distintos têm que dar o mesmo valor. Vocês lembram disso? No cálculo univariado, era mais e menos. Você tinha um ponto zero, você se aproximava pela esquerda, né, dos valores negativos até zero e pela direita dos positivos até zero. Essas aproximações, tanto da esquerda quanto pela direita, elas têm que dar o mesmo valor no limite, senão o limite não existia. Aqui é a mesma coisa. Porém, como a gente está tratando de um n dimensão, tudo bem? Onde você tem n variáveis, a forma de aproximação não é só esquerda e direita, ela tem várias, né, trajetórias. Independente da trajetória, o que eu estou falando para vocês é que a mesma coisa que acontece no cálculo univariado tem que acontecer no multivariado. Independente da trajetória de aproximação do x ao a, o valor do limite tem que ser o mesmo. Se ele não for, o limite não existe. Tudo bem? Ok. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês verem o que eu estou falando. Vamos supor que eu quero calcular o limite de x e y tendendo a 0 e 0. Então, x tende a 0 e y tende a 0. Para essa função, x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente considerar a aproximação pelos seguintes caminhos. C1, né? xy, y0 e C2, xy, x0. A gente tem o quê? Né? Como se elas se aproximassem de cada lado de uma vez. O limite, né, dessa função, quando somente o y vai para zero, ele vai ser x ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá? Por quê? Se você substitui y de zero, você vai ter x ao quadrado sobre x. Dá 1. Já no caso em que x se aproxima de zero e eu deixo y, ele vai dar menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Então, ele daria menos 1. Então, se eu mudar a trajetória C1 para C2, o meu limite está dando diferente. O que isso significa? Esse limite todo aqui que eu estou calculando não existe. Tudo bem? Eu não consigo definir um limite para essa função, aproximando-se desses pontos. Tudo bem? Notem que o que eu fiz é o caminho C1, y é 0, né? Então, a aproximação, ela fixa para o x para x e o y se aproxima de 0. E no caso do C2, eu fixo o y para y e o x se aproxima de 0. Tinha que dar o mesmo valor para esse limite existir. Como não está dando, ele não existe. Tá? Algumas propriedades, pessoal, que são úteis, né, no caso do limite de várias variáveis. Função constante. São propriedades muito similares ao que a gente vê no cálculo univariado.
Se essa função x1 a xn é uma constante, independente aqui, né, dos valores que os x se aproximam, o limite vai ser a própria constante. Tudo bem? Se essa função é constante, ela não varia. Multiplicação por constante. Vamos supor que a gente tem esse limite aqui, x1 a xn se aproximando de a1 a n para essa função que vai de x1 a xn é igual a L. Se eu multiplicar essa função por k, aqui dentro, tá? Dentro do limite, eu posso tirar a constante do limite e simplesmente, né, multiplicar o L por k como resultado. Por quê, Michel? Olha, eu tiro esse k aqui da função e ele pula para fora do limite, vocês estão vendo? Tirou o k e ele está vindo aqui. Só que agora esse termo, limite de x1 a xn se aproximando de a1 a n da função x1 a xn, eu defini aqui em cima que é L. Então eu substituo todo esse termo por L e o meu resultado vai ser k vezes L. Então se eu multiplicar a minha função por uma constante, o novo resultado simplesmente vai ser o resultado anterior, que é L, multiplicado pela constante. Soma. Vamos supor que eu tenho um limite, né, de uma função f, né, multivariada, quando x1 a xn se aproxima de a1 a n é igual a L, e um limite de uma outra função g, né, de x1 a xn se aproximando de a1 a n, para essa função é m. Se eu quiser somar esses limites, o meu resultado final vai ser simplesmente a soma de L com m, tá? Como o limite é igual a L e o segundo é igual a m, se eu fizer uma soma dessas funções e tirar o limite, né, sendo que o a1 até a n é o mesmo ponto, tudo bem, para as mesmas variáveis, então notem isso, tá? Se você pegar um limite com x1 tendendo a valores, um valor aqui e outro aqui embaixo, você já não aplica essa regra. Isso aqui é para quando as variáveis são as mesmas para as duas funções e tendem ao mesmo valor. Senão, não dá. Tendo respeitado essa regra, você vai falar que esse limite para a soma das funções é simplesmente a soma dos resultados finais, L mais M. O produto, tudo bem? Se eu tenho um limite da função f que tende a L e o limite da função g que tende a M, né? A mesma forma aqui do anterior, o limite do produto dessas funções vai ser o quê? O produto dos resultados finais. Tudo bem? Então vai ser o limite de f vezes g é simplesmente L vezes M. Ok, pessoal? Quociente, tudo bem? Vamos supor que eu tenho aqui novamente as mesmas funções. O limite do f vai tender a L e o limite da g vai tender a M com M diferente de zero. Ah, Michel, por que tem que ser diferente de zero? Para não dar soma sobre zero aqui na hora de fazer o quociente. Então, o limite desse quociente vai ser simplesmente o quociente dos resultados finais com M diferente a zero, né? Para não dar um problema aqui nessa divisão. A potência, gente, vamos supor que eu tenho o limite da função f novamente igual a L. Se eu elevo essa função a n, o meu resultado final vai ser elevado a n com n pertencente aí aos naturais sem o zero, tudo bem? Ok. Raiz, né? Se o limite dessa função f tende a L e eu quero tirar a raiz enésima, né, dessa função, eu simplesmente vou pegar o resultado final L e tirar também a raiz enésima. Ok? Então notem que todas essas propriedades, elas são extensões, tá? Se você tem a soma dos limites, ele é simplesmente, né, a soma dos resultados, o produto é a mesma coisa, o quociente e a função potência também, além da raiz, né? Até porque a raiz nada é do que uma potência, como a gente bem sabe. Tudo bem? Beleza. Vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Vamos supor que eu tenho o limite da função x² menos x mais 3y, quando x tende a 1 e y tende a 2. Tudo bem? Como que eu resolvo isso daqui, Michel? Vamos lá. Substitui o x tendendo a 1 aqui no lugar do x e o y tendendo a 2. Eu vou ter que esse limite aqui é quanto? É 6. A forma de resolver é muito similar ao que a gente faz lá em Matemática 2, tá? Função x mais raiz de y, quando o limite de x tende a 0 e o y a 4. Mesma coisa, 0 mais raiz de 4 é 2. E nesse último caso aqui, né, limite de xy com x tendendo a 1 e y tendendo a 0, eu multiplico 1 vezes 0, eu vou ter o valor 0. Beleza, gente? Ok. Então definimos aqui em conjunto
o limite para o cálculo de várias variáveis, né? E as propriedades que esse limite multivariado está submetido. Agora a gente vai passar para qual parte? A parte de continuidade, tudo bem? De forma similar ao que a gente faz no cálculo de uma variável, a continuidade é algo importante para a gente saber, né, se consegue derivar ou não a função em determinado ponto. Então a gente vai definir também o caso da continuidade de uma função com n variáveis distintas, tá? Então vamos supor que a gente tem essa função f, que vai de x1 a xn, ela é contínua em todo o seu domínio D, se para todo o A1 até a n pertencente a D, né, pertencente a esse domínio, o limite existe, tudo bem? Então esse limite de f de x1 até xn, com x1 até xn tendendo de A1 até a n, existe, tá? Esse ezinho aqui invertido. E no ponto em questão, o limite é uma função definida. É simplesmente você trocar os x da função pelos valores a ao qual essas variáveis estão se aproximando. Tudo bem? Então, essas duas especificações aqui a gente tem que respeitar para conseguir garantir a continuidade. Vamos para um exemplo. f de xy, x ao quadrado mais y ao quadrado menos xy, é contínua para todo x e y, tá? Como que a gente poderia definir isso? Esse limite aqui existe para qualquer valor que você escolha de x, y, negativo, zero, qualquer coisa? Sim. Eu posso substituir x, y, esse produto por qualquer coisa. Nada me complica, não é um quociente, por exemplo, tudo bem? Se fosse x sobre y, y0 já daria problema. Mas como é simplesmente uma soma, subtração em um produto, qualquer valor de x, y atende essa existência do limite. E no ponto em questão, a gente vai definir simplesmente, né, para quais valores x e y estão tendendo, esse limite simplesmente substituindo x e y aqui para a gente achar o valor dessa função nos pontos específicos. Então, atende a essas duas especificações, a gente pode falar que ela é contínua para todo x e y pertencente aos reais, tá? X ao cubo, y ao quadrado menos xy mais y ao cubo mais 6. Ela é mais feia, mas é a mesma coisa daqui da de cima, né, em termos de aplicação. Óbvio que são funções diferentes, mas generalizando a primeira regra e a segunda, vai atender da mesma forma. E no caso agora, né, de um quociente, onde a função é x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por xy menos 1. Aqui já muda um pouquinho. Por quê? Ela não pode ser contínua para todo x e y pertencente aos reais. Por quê? Quando x vezes y for 1, essa função vai dar dividido por zero e não tem solução. Tudo bem? Ela vai tender ao infinito. Então, a gente não conseguiria garantir essa especificação para as duas regras. Tudo bem? Então, no caso, ela vai ser contínua para os valores, exceto quando x e y é igual a 1, tá? Tem que ser diferente. Beleza, pessoal? Então, relembrando aí o que a gente viu. Nós, né, fizemos uma breve revisão do conceito de limite, derivada e pontos máximos e mínimos. Definimos aí o que é uma função de várias variáveis. Definimos o conceito de limite para várias variáveis, bem como a continuidade, que é algo importante para a derivada, que a gente vai ver na próxima aula. E agora eu vou definir com vocês a questão das curvas de nível, que são muito vistas, principalmente na teoria micro e às vezes na teoria macro também. Tudo bem? Formalmente, pessoal, as curvas de nível, elas formam um mapa de contorno, tá? Que a gente vai ver aqui para frente, em que os pontos com a elevação constante, eles são ligados para formar as curvas, tá? Dependendo do nível da constante. Então, as curvas de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas com a equação que atende isso daqui, tá? A função com x e y, ela vai ser igual a uma constante a depender do valor de x e y, onde k é uma constante, né, que está presente na imagem aí do f. Tá? Olha um exemplo aqui. Uma curva de nível, né, fxy igual a k, ela vai ser então um conjunto de todos os pontos do domínio de f nos quais f é k. Então, é justamente aqueles pontos em que ela se iguala a uma constante. Em outras palavras, ela vai mostrar onde o gráfico f tem altura k. Notem aqui, né,
para esse chapeuzinho aqui, essa função. Quando a gente tem ela aqui, vamos supor, z depende de x e y, tá? A gente tem o eixo z, o x e o y, né? Domínio de x, domínio de y, imagem z. É uma função aqui tridimensional que forma, né, tipo um chapeuzinho. E aí, se a gente pegar e tirar pedaços, né, slices, a gente cortar essa imagem aqui na horizontal, para cada nível de corte que eu dou, se eu passasse um plano interceptando aqui, eu teria o quê? Essa função igual a uma constante especificamente. O arco maior vai ser para a constante 20, depois 25, 30, 35, 40, até chegar nessa bolinha aqui de cima, menorzinha, que vai ser k igual a 45. Tudo bem? Então é simplesmente você pegar aquela imagem, né? Aquele objeto, desculpa, que você está trabalhando com a função multivariada e fazer os cortes, né, por nível. Pense o seguinte, aqui embaixo, tá? Vamos supor nessa segunda bolinha aqui, quando eu corto, que é a 25. Se eu pegar um plano, um interceptor, uma folha de papel e cortar essa imagem, né, essa folha ela vai estar na altura 25 do z. Por isso que f de xy é igual a k. Tudo bem? Para esses conjuntos todos de x e y, essa folha, né, na horizontal que vai cortar a imagem, ela está na altura 25. A próxima bolinha aqui é a mesma coisa, só que agora ela é na altura 30. Se eu pegar uma outra folha, subir um pouquinho e cortar essa imagem, né, passar ela dentro, eu vou estar nessa altura de z igual a 30, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, através dessas figuras, a gente pode ver que a relação entre as curvas de nível e os cortes horizontais é direta. Tudo bem? É como se você passasse uma faca ou uma folha cortando aquele objeto. Então, as curvas de nível fxy igual a k são apenas cortes no gráfico, tá, de f no plano horizontal em que z é igual a k, como eu falei para vocês, na altura de z. Você passa ali na horizontal um plano projetado em xy. Tá? Assim, se você traçar as curvas de nível da função e visualizá-las elevadas para a superfície na altura indicada, você simplesmente traça os lugares que você vai cortar e vê a altura da função. Tá? Então, a superfície será mais inclinada onde as curvas de nível estiverem mais próximas uma das outras. E um pouco mais achatada onde elas estiverem mais distantes, tá? Outros exemplos aqui para a gente visualizar, tá? Esse objeto aqui em 3 dimensões. Se a gente passasse, né, as folhas, como eu falei para vocês, a gente teria várias imagenzinhas, tá? É como se você fizesse, como se você estivesse dissecando ali um objeto e cortando ele em vários pedacinhos e olhando por cima, tá? Você transforma algo tridimensional em uma visão bidimensional. Essa que é a grande sacada da curva de nível. Olhem aqui na imagem inicial. Você tem uma figura tridimensional e quando você corta, você passa a ter só em função de x e y, ela vira bidimensional. Tá? Você sai do plano R3 para o R2. Você reduz, olha aqui, você sai dessa função aqui, que é a mesma, né? Só que estou olhando por lados diferentes, e cai no R2. Aqui é a mesma coisa, você sai desse plano R3 aqui, com essas elevações e quedas aqui, e passa a olhar ele no R2. A função é a mesma. A diferença é que aqui você está vendo a figura tridimensional e aqui as curvas de nível, tá? Pegando uma coisa mais específica para a gente ilustrar para a economia, uma função Cobb-Douglas, né, amplamente utilizada para função produção em micro e macro, como eu falei para vocês. Vamos supor que eu quero plotar aí uma função f de k elevado a alfa a L1 menos alfa, tá? Onde A é uma constante igual a 1 e o meu alfa é 0,33. A figura tridimensional, pessoal, aqui, ó, capital e trabalho, sendo que aqui, né, esse eixo aqui que vai de 0 a 50, que está na vertical, é justamente o valor da produção. Quando eu pego essa folha de papel um pouquinho, né, puxada e eu corto ela em várias alturas, olha a imagem que eu tenho. Tudo bem? Eu passo a ter essas curvas de nível. E essas curvas de nível são exatamente o que vocês veem em microeconomia. Tudo bem? Quando o professor de micro coloca a função produção, né, e fala para vocês que as curvas de nível têm esse formato, ele está justamente querendo dizer que você pega a função tridimensional e corta ela em várias alturas e você tem essas diversas curvazinhas aqui de nível, como a gente pode ver. Tudo bem? Isso daqui é muito bacana e é muito utilizado em micro, né? Quando vocês estiverem vendo essa parte,
revisem esse slide aqui, esse conteúdo que vai fazer mais sentido, tudo bem? Então aqui, ó, quando eu corto em 11.11, tem essa formatinho a curva, 16.67, e esse assim até chegar em 44, né, que ele fica aqui bem inclinado. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, as curvas de nível elas vão ser indicadas, né, com os valores da função produção correspondentes, tá? Aqui é quando a produção está sendo 11.11, 16, 22 até 44. Por exemplo, né, a curva de nível indicada por 27.78, que é essa mais ou menos aqui, um pouquinho depois do meio. Ela vai mostrar todos os valores, né, de quantidade de trabalho e capital que resultam em uma produção 27.78. Por quê, Michel? Porque como ela está aqui nesse plano tridimensional, todos esses valores de capital e trabalho, quando eu jogo na função, eles me resultam esse 27.78. Então, toda essa abrangência dessa curva aqui que vocês estão vendo pretinha, são todos os valores possíveis, né? Ó, se eu uso muito capital, eu estou usando o mediano de trabalho. Mas se eu começo a usar pouco capital, eu tenho que usar muito trabalho. Essa curva de indiferença, ela dá as variantes, né? Eu usar mais capital ou menos trabalho, todas as combinações em que eu consigo uma produção exatamente de 27.78. E isso que é o legal dessa parte econômica. Tudo bem, gente? Então, né, a gente vê que para um valor fixo da produção, quando L aumenta, K diminui, e quando K aumenta, L diminui. Para alguns propósitos, né, um mapa de contorno é mais útil que um gráfico em 3 dimensões. É muito mais fácil você entender essa lógica de eu aumento o capital, diminuo o trabalho. Desculpa, ao contrário, né? Eu aumento o capital aqui, diminuo o trabalho aqui. Como que isso se move, né, ao longo das diversas curvas nos interceptos diferentes de produção e ao longo da curva em si preta, né, que é a substituição entre trabalho e capital. Eu acho que é mais visual a gente enxergar isso aqui do que nessa folha aqui meio de lado num objeto 3D. Mas deveria ser, né, ou pelo menos é, na verdade, não deveria, é a mesma interpretação. A diferença é que eu acho que aqui é mais simples da gente visualizar. Tudo bem, pessoal? Então, para essa aula, né, novamente as referências são as mesmas. Eu queria introduzir com vocês esse mundo, né, das funções de várias variáveis. Vimos aí a definição dessas funções, os limites e as curvas de nível, que são extremamente importantes, principalmente na microeconomia. Tá? Na próxima aula, a gente entra na parte de derivadas e continuamos aí nas funções de várias variáveis. Tá? Então, era isso. Muito obrigado e até a próxima.